Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula aí para o nono ano. E não esquecendo aí que estamos entrando aí no quarto bimestre, já caminhando aí para o nosso final de ano e acabar esse ano aí 2020, que foi um ano muito problemático, um ano que realmente vai marcar a história. Tanto é que quando vocês forem falar disso aí para seus filhos, seus netos futuramente, com certeza vai falar assim, pai, ô, vovô, como foi o ano de 2020? E nem lhe conto. E vocês vão ter muita história para contar. Mas, quanto a gente está vivendo esse momento histórico, vamos falar agora sobre a história do Brasil na abertura políticas, a eleição indireta e o fim do regime militar no Brasil. Nós vamos começar aí falando do governo Geisel. O governo Geisel, vai de 1974 a 1979, e nesse período do seu governo, aquela coisa do milagre econômico que tinha acontecido no governo anterior, vai entrar em crise. Vai aumentar a inflação, vai dar um monte de problema, ainda mais o problema do sentido do petróleo, a crise do petróleo da década de 70. Né? Os árabes vão lá fechar a bica lá e falam que tem que pagar o preço que eles acham de direito deles. Mas aí, Geisel, para tentar uma solução para um novo tipo de energia, ele, por exemplo, vai implantar, né, o pró-álcool. Agora todos os carros, né, muitos carros vão continuar com gasolina, mas agora também vai ter o carro a álcool nesse momento aqui. Tanto é que no início o carro a álcool foi um problema só. Para você ligar o carro na época de frio, o carro não pegava de jeito nenhum. Tanto é que os primeiros carros, muita gente andava com um frasco aqueles frascos de desodorante com gasolina dentro, para quando fosse de manhã, abrir o capô, tirava lá, abria o carburador, jogava a gasolina dentro e ligava o carro para ele pegar. Claro que alguns fabricantes, né, de carros depois vão colocar uns botãozinhos para você apertar lá para injetar automaticamente a gasolina no carburador, sem precisar o cara abrir o capô de manhã, era só apertar o botãozinho, injetava lá a gasolina no carburador e o carro pegava. Então esses problemas iniciais aí que tinha os carros a álcool, tá? E, claro, ele lançou isso para tentar superar aí, para o Brasil sair um pouquinho aí dessa crise do petróleo, isso aí na década de 70. Outras coisas também a nível político, por exemplo, ele vai lançar a Lei Falcão. A Lei Falcão é uma lei na qual os candidatos, agora que teriam eleições para renovar o Congresso e o Senado, então a Lei Falcão deixava agora aparecer de novo o candidato na televisão, sendo que diferente de hoje, tá? A Lei Falcão, o que acontecia? Aparecia o candidato, mas a foto dele, o número que você ia botar do candidato e mais o nome dele. E aí assim aparecia lá uma estatuazinha lá, aparecia o nome, papá, e assim, e vinha uma pessoa narrando no fundo, candidato João Pereira, número 3.470, partido MDB, para deputado estadual, ou melhor, deputado federal. E assim era. Hoje em dia não, hoje em dia vocês veem que é diferente, que o candidato, né, fazem vídeos, né, trazendo as suas propostas que ele tenta conquistar o eleitor. Tem uns que fazem até algumas palhaçadas, né, para tentar ver se esses eleitores se comovem um pouco com ele para ele ser eleito. Hoje é assim, naquela época não, era só uma fotografia. Outra coisa também que vai acontecer a nível político vai ser o sentido do que ele vai botar aí o pacote de abril, tá? Por quê? Porque quando teve as eleições, muitos candidatos do MDB vai ser eleito, mais do que o Arena, que era o partido do governo. Então o que vai acontecer? Neste pacote, então ele vai criar o senador biônico. Um terço do Senado tinha que ser por indicação, né, uma forma de indicação do governo para ocupar essas cadeiras. Para, claro, apoiar, para aprovar aquilo que era de interesse do governo na época. Tá? Outra coisa também, Geisel, ele diz no início, lá quando ele assume, ele diz que vai fazer a abertura, certo? Lenta e gradual, para que retornasse o civil, né,
a governar o Brasil de novo. Então ele passa a faixa, certo? A faixa presidencial para o general João Figueiredo, que aí vai ser o presidente do Brasil. João Figueiredo ele vai lançar aí primeiro a lei de anistia, tá? Na qual aqueles que estavam lá fora vão retornar. Entre eles está Leonel Brizola, Miguel Arraes, Gabeira e outros, tá? Mas essa anistia ela foi assinada de um modo na qual no futuro, né, não pudesse esses militares fossem processados, condenados por praticar a violência, a tortura contra algumas pessoas. Então ele fez a anistia assim, ó, anistia para os militares e anistia para os civis. E assim vão viver felizes para sempre, tá? Outra coisa, vai ter no seu governo, vai acontecer as eleições para governadores do Rio de Janeiro, do Brasil, e vai ter também para renovar o Congresso. E nessa história toda vai ter um camarada, um deputado chamado Dante de Oliveira, que ele vai lançar aí a campanha das diretas já. A emenda Dante de Oliveira queria eleições diretas para presidente da República, porque para governador, tá, e prefeito já começando já a abrir, mas para presidente ainda não era. As diretas já não passa, apesar que teve uma campanha muito grande no Brasil todo para tentar aprovar, certo, essas diretas já, para fazer com que então as diretas já infelizmente não passou, mesmo com a mobilização popular, com apoio de artistas, políticos que tinham vindo do exílio, certo? E as diretas já não passa, tá? Então vai ter uma eleição de forma indireta. Os candidatos, de um lado está o Paulo Maluf e o outro está o Tancredo Neves, tá? Esses dois vão concorrer. Uns dizem, né, Paulo Maluf é o candidato do governo e Tancredo Neves é do MDB. Mas na realidade os dois eram de agrado do governo militar. Tá? O governo militar não ia botar de repente um Leonel Brizola para concorrer com Paulo Maluf. Não ia fazer isso nunca. E Tancredo Neves era um dos líderes do MDB e ele não foi para o exílio, por exemplo. Tá? E o Tancredo Neves ele tinha uma história, porque ele foi ministro, né, do Getúlio Vargas, e outra coisa também, ele foi primeiro-ministro quando, por exemplo, naquele ano que o João Goulart, certo, o Jânio Quadros renuncia, e o João Goulart tem que assumir a presidência, então o pessoal falou, vai ser agora um sistema parlamentarista, e botaram o Tancredo Neves como primeiro-ministro. Quando houve o plebiscito, que o povo escolheu o presidencialismo, o Tancredo Neves saiu e o João Goulart assume como presidente. Tá? Então esses fatos históricos aí fortaleceram muito a figura de Tancredo Neves. Tancredo Neves, assim contando uma história de bastidores, ele não queria concorrer não, porque ele estava com problema de saúde e queria tratar. Então o pessoal falou, né, que queria que Tancredo Neves fosse candidato, falou assim, cara, se candidata, né, você vai se eleger, tá? E você sendo eleito, né, pelo colégio eleitoral, você vai receber a faixa presidencial, você pede uma licença, sai, trata da sua saúde e depois retorna. E ele assim aceitou e foi ser candidato. E vai ganhar o candidato Paulo Maluf, tá? Paulo Maluf perde as eleições, Tancredo Neves, às vésperas, né, de assumir a presidência, que seria no dia seguinte, ele passa mal e vai parar no hospital e é operado às pressas, com um problema no intestino grosso. E aí o que acontece? Tanto é que ele chega lá, dizem, né, os relatos da época, que ele chegou muito bem, foi operado. No mesmo dia que ele foi operado, apesar da cirurgia ter sido grande, ele no mesmo dia já estava muito bem, chegou até a sair do leito e voltar para o leito depois de novo.
Tava falando, conversando muito bem, só que vai ter um probleminha. Ele vai ter uma sepsemia. Sepsemia é uma infecção generalizada, na qual uma bactéria ela toma o corpo todo e a pessoa fica com essa infecção que domina todos os órgãos que nós temos. Então o que aconteceu? Ele, com essa sepsemia, começou no local da cirurgia, começou a inflamar e ele foi fazendo uma cirurgia atrás da outra, certo? Para tentar recuperá-lo. Então o Brasil todo se mobilizou, ficou lá direto na televisão para ver o que estava acontecendo com o presidente, se ele ia sair dessa, se não ia, o pessoal estava naquela esperança, até que Tancredo Neves venha a falecer. Tá? Tem um fato histórico aí, que aconteceu a morte dele no dia 21 de abril, tá? Mas muitos dizem que ele morreu um dia antes, tá? Na realidade, ele morreu um dia antes. Então seguraram o anúncio da morte dele, tá? Para se anunciar no dia 21 de abril, por causa do fato histórico dele ser mineiro, certo? E um camarada, né, que era mineiro também, que tentou aí o Brasil se tornasse independente de Portugal, no caso Tiradentes, que é comemorado. Então eles queriam ligar uma data a outra, tá? Então Tancredo Neves vem a falecer e o certo seria, já quem não recebeu a faixa presidencial, era ter novas eleições, certo? Para quem assumiria o cargo. Mas aí o pessoal passou por cima disso tudo e deu a faixa presidencial para o seu vice, José Sarney, que vai assumir a presidência da República. Sarney ele vai assumir em 1985, tá? E seu governo vai até 1989. Nesse período, logo no início, ele vem as eleições e para governadores, aí vai ter governadores, deputado estadual, deputado federal, renovar o Congresso para aprovar a nova Constituição que vai ser assinada em 1988, a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. Então, o Congresso vai ser renovado, as eleições, então o Sarney lança, o Brasil estava numa inflação danada, então o que ele faz? Ele lança o plano cruzado, na qual ele muda a moeda, né? Agora a moeda vai se chamar cruzado, e ele congela todos os preços, congela tudo. Então o que acontece? Mas como ele ia fiscalizar, né, que se aquela mercadoria não teve aumento ou não? Então, o que acontece? Ele lança uma campanha e pede para as pessoas fiscalizarem. Tanto é que vão ser chamados fiscais do Sarney. E assim o povo vai para a rua, começa a fiscalizar os preços, pedir notinhas fiscais para comparar o preço. Foi neste ano, né, de 86, aí, que o Sarney vai ficar super popular no Brasil inteiro. Tá? Porque ele consegue congelar as coisas, nada aumenta, então o pessoal tem um poder de compra bem maior. Só que, o que acontece? Tem as eleições, aí o MDB, agora é PMDB, vai eleger, para vocês terem ideia, governa todos, bem dizer, todo o Brasil, acho que só foi um estado que não foi eleito um governador do PMDB, mas o Brasil todo elegeu o PMDB. Tanto é que aqui no Rio de Janeiro quem foi eleito foi o Moreira Franco, tá? Que foi governador do Rio de Janeiro. E José Sarney, ele colocou uma grande maioria no Congresso Nacional. Pronto, tudo que ele queria. Todos os governadores do PMDB, Congresso Nacional, maioria PMDB. Então, é aí que aí acaba o Plano Cruzado. Logo depois das eleições, o Plano Cruzado entrou em crise. Ele tenta lançar o Plano Cruzado 2, não dá certo. Tenta lançar o Plano Breches, também não dá certo. Plano Verão e vários planos econômicos, na qual não dão certo. A inflação dispara de tal modo que o governo perde o controle disso tudo, certo? E vem aí uma nova eleição, aí já direta para presidente. Aparece, isso em 1990, um candidato chamado
Collor de Mello. Então assim ficou aí o nosso amigo Collor de Mello, que vai ser um aventureiro e vai concorrer ao segundo turno com o Lula. Não perca esses próximos capítulos aí, tá bom? Que a gente vai contar na próxima aula, tá? Pessoal, gostaria também de falar para vocês assistirem lá a correção dos exercícios, tá? Desse capítulo aí, tá bom? Que começa aí na página dos 309 e vai até a página 312. Então faça os exercícios aí e depois vocês dão uma olhadinha lá no Zoom, na qual a gente vai corrigir, tá bom? Pessoal, foi bom estar com vocês e até a próxima videoaula. Um abraço, tchau!